caminho de Belém, na Rádio Observador, André Ventura pede o adiamento das eleições por uma semana. António José Seguro não responde diretamente a este apelo, lembra apenas que todos os eleitores têm direito a votar. O Estado tem que garantir o acesso às mesas de voto. Isto no dia em que Seguro também chamou de pesadelo que seria para quem o quer como Presidente da República, ao não ir votar, acabar por eleger o seu opositor. Isto numa referência direta à possibilidade de uma elevada abstenção no próximo domingo. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo neste caminho de Belém está a Judite França. E connosco estão Adalberto Campos Fernandes, apoiante de António José Seguro, e Nuno Simões de Melo, apoiante de André Ventura. Bem-vindos, obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu vou começar por si, Adalberto Campos Fernandes. Porquê é que não faz sentido adiar as eleições por uma semana, como pede André Ventura? Boa tarde, bom cumprimento o companheiro de debate. Bom, eu repito aqui, permito-me repetir a posição enunciada pelo candidato António José Seguro. Estas matérias são matérias de Estado e são matérias que exigem o rigor na ponderação, na avaliação, multipartes, porque envolvem direitos, restrição de direitos, consagração de direitos, e não podem, aliás, o candidato André Ventura habitualmente habitua-nos a este tipo de atitude, tirar coelhos da cartola, de um momento para o outro há um coelho da cartola, e eu penso que sem prejuízo pela consideração que nós temos e pelo respeito pelo sofrimento das pessoas que estão em algumas zonas do país em grande privação até de meios e dificuldades de deslocação, esta decisão tem que ser uma decisão que é ponderada pelo conjunto das autoridades e salvaguardando uma coisa que é imperativa, que é o cumprimento da lei. Não se muda uma lei à sexta-feira. A lei é clara sobre as condições que determinam a possibilidade de uma suspensão de um ato eleitoral. E o legislador constituinte foi muito restritivo nessa matéria. E, aliás, o senhor candidato André Ventura, como, digamos, especialista em direito constitucional, sabe-o bem. Portanto, não há aqui uns a favor de uma coisa ou outros a favor de outra. O que há é claramente o entendimento que restrição de direitos não pode haver, liberdade de exercer direitos tem que existir e que o poder neste momento está consagrado e digamos, distribuído aos senhores presidentes de Câmara. O que aconteceu, aliás, com a primeira Câmara Municipal que tomou essa posição foi a Câmara Municipal de Alcácer do Sal. Mas se tivermos vários municípios, um número considerável de votos, há pouco fazíamos aqui um pouco umas contas assim por alto, por exemplo, só a Zona Centro, estamos a falar de 1.400.000 votos, mais ou menos. Podemos ficar com as eleições adiadas durante uma semana, os resultados adiados, à espera que não seria... Repare que o Ricardo, não haveria aqui alguma ponderação se decidisse adiar a formulação da sua pergunta por uma semana? O Ricardo utilizou, eu não contei, mas talvez uma dezena de vezes a preposição se. Claro. E nós não estamos em matéria do se, ou do talvez, ou do suponhamos. Estamos, de facto, numa análise muito objetiva, com sentido de Estado e de responsabilidade e de respeito pelos direitos individuais dos cidadãos, tendo em conta aquilo que a lei determina e aquilo que são as consequências políticas do cumprimento da lei. O que o candidato António José Seguro disse, e eu repito aqui, é que as autoridades têm que analisar com rigor o enquadramento legal, aquilo que é permitido no quadro legal fazer ou não fazer, e também ser muito rigorosos face à dimensão e à magnitude do problema. Porque aqui é a zona, claramente, onde a generalização não pode ser feita. Nós temos que ter uma noção da dimensão, da magnitude. Eu dou-lhe um exemplo, só para concluir esta primeira intervenção. A senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, ouviu há pouco aqui na Rádio Observador, ouviu os senhores Presidentes de Junta, fez um levantamento rigoroso das condições do seu território, identificou que havia dificuldades de mobilidade, nomeadamente com vias interrompidas, e decidiu, no seu livre-arbítrio, no quadro do exercício das competências que a lei confere, adiar. Também ouviu o seu Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande ter dito que, tendo sido um dos concelhos mais afetados na região centro pela temporal, que ele tem uma leitura de que a democracia não se adia. Portanto, nós estamos no domínio da factualidade, dizendo que, para António José Seguro, aquilo que resultar de um consenso político
e da interpretação que a lei que tem que ser, repare, nós estamos no Estado de Direito. Temos que ouvir o Nuno Simões Almeida. E a lei tem que ser cumprida. Isto não é uma vontade agora de nós acharmos isto ou acharmos aquilo, se sim ou se não. Evidentemente que é uma situação muito atípica. Sim, completamente atípica. Completamente atípica. Então tem que ser enquadrada do ponto de vista legal, numa abordagem jurídica atípica, mas suportada na lei. Nuno Simões de Melo, faço-lhe a pergunta ao contrário. Se não faz sentido adiar apenas nos concelhos mais afetados e que entendam que não há condições para votar no próximo domingo. Muito obrigado pelo convite. Sou também o professor Adalberto Campos Fernandes e antes de mais e antes de tudo uma palavra de força e de coragem para as populações que neste momento sofrem no terreno esta calamidade que se abateu sobre o país e também todos aqueles que estão, aquilo que nos anglo-saxónicos dizem os first responders, que estão no terreno a ajudar estas populações. E é aqui que eu quero entrar. O professor André Ventura fala de uma coisa que eu acho que é francamente importante, que tem a ver com a percepção psicológica dos portugueses. Todos nós temos um amigo ou um familiar que foi neste momento afetado pelo que está a acontecer no país. Todos nós. E provavelmente com risco de tornar a acontecer nas próximas horas, 48 ou 60, poderá tornar a acontecer. O que é que isto leva? Estará o povo português preocupado em eleições? Porque, de facto, a democracia não se adia, mas também não pode ser enviesada. Nós vamos sujeitar o povo português a umas eleições imediatas quando tem as suas casas submersas, quando tem as suas indústrias paradas, os seus empregos em risco. Qual é que é o pensamento destes portugueses? Estão a pensar nas eleições? Mas para isso, se calhar não bastaria uma semana, não é? Teríamos que esperar 6 meses. Aqui, infelizmente para todos nós. E aqui eu concordo, obviamente, com o professor Adalberto Campos Fernandes quando ele fala do enquadramento legal. Tudo tem de ser feito de acordo com a lei. Ninguém está a pôr nem a democracia a adiá-la, até porque a tomada de posse do Sr. Presidente da República será a 9 de março e se for adiada uma semana não vai haver condições, ou não vai haver razão para que seja adiada a tomada de posse do novo Presidente. Não vai ser adiada a democracia, mas vão ser dadas condições aos portugueses para que numa semana há muito trabalho logístico que pode ser feito e que pode permitir aos portugueses votar em maior consciência. Eu estou a pensar e aqui eu vou dizer se houver eleições em todo o país domingo e temos uma abstenção de 70%, estará o seu candidato António José Seguro satisfeito por ter pressionado para que as eleições acontecessem? Isso também tem que ser pensado. Bom, eu gostaria de responder e clarificar, agradecendo naturalmente a pergunta que me é colocada e associando-me bem à referência que fez ao sofrimento das populações, porque essas têm que ser a primeira das nossas preocupações do ponto de vista político e também do ponto de vista humano. Agora, o candidato António José Seguro não está a pressionar nada. É que, de facto, nós não podemos pôr nas bocas das pessoas aquilo que as pessoas não dizem. Isso, infelizmente, parece ser uma técnica muito utilizada, mas não é correto que assim seja feito. O que o candidato diz é que, efetivamente, existe um enquadramento legal e existe um quadro de preocupação pelo país todo. Todos nós somos solidários, enfim, uns que tenham ou não família, ou amigos, ou conhecidos, estamos solidários com isso, queremos que a resposta seja ágil e que seja célere, mas, efetivamente, felizmente para Portugal, a esmagadora maioria do território não teve os impactos que esta zona do país teve e, portanto, estará em condições de exercer o direito de voto em normalidade. Há uma escapatória, que é uma escapatória cívica e política, ética do ponto de vista político, que é as juntas de freguesia na proximidade com os cidadãos e os presidentes de Câmara tomarem a decisão e vamos ver no domingo quais foram os municípios e quais foram as juntas de freguesia que efetivamente tomaram essa decisão. Esses portugueses, se optarem por protelar por uma semana os votos, com certeza que deve ser respeitada essa opção, não ficam privados de o fazer. Acontece às vezes, já aconteceu noutras eleições por outros motivos, adiamentos de uma semana do processo eleitoral.
Agora, é preciso ter... O problema, sabe o que é, Ricardo? É o seguinte. Nós não podemos, por muito que isto custe e não seja popular, nós não podemos tratar as questões de Estado, não é verdade, com atitudes que geram uma enorme barafunda e que partem da utilização legítima e até, eu diria, injustamente aproveitada do sofrimento e daquilo que é a angústia das pessoas para retirar daí uma vantagem política. E isto tem que ficar muito claro. É evidente que tem que ficar muito claro. Nós, politicamente, temos o direito de pensar que façam umas sondagens que não são favoráveis, façam uma campanha que manifestamente não está a correr bem, face a tanta coisa que está abaixo das expectativas que foram criadas, que teria que acontecer alguma coisa nestes últimos dias de extraordinário. Aquilo que eu chamo de tirar um coelho da cartola que de repente cria um facto político. Não confundir isto com o respeito pelo sofrimento humano e pelo aquilo que as populações estão neste momento estão a passar e que é a obrigação do Governo e de todos nós, não apenas do Governo, ajudar e apoiar. Mas acha que Adalberto Campos Fernandes que Ventura pode estar aqui a querer ganhar tempo de alguma forma? Ouça uma coisa. Ser favorável mais uma semana de eleição eu não irei cometer o erro de coisas que eu critico que os outros fazem, não vou eu fazê-las, que é fazer juízo de intenção. Eu analiso factos. Repare, há quantos dias nós tivemos a passagem da tempestade em Portugal, a Christine, aquela que provocou a maior devastação no território? Há uma semana. Há esse tempo, havia ou não havia tempo para a Assembleia da República se pronunciar, enquadrar uma mini-revisão constitucional ou uma alteração da lei eleitoral? Porque, repare, os fenómenos e a sua intensidade foram conhecidas daqui a pouco há 10, 12 dias. É na quinta-feira à tarde que nós descobrimos que temos que adiar as eleições. Vamos ouvir eu compreendo que o pessoal tenha dito isto, porque ele nunca foi deputado e sabe perfeitamente que não seria possível, neste período de tempo, fazer uma revisão constitucional do que quer que fosse. Por isso, compreendo, mas isto é falso. De qualquer forma... Então como é que o Sr. Deputado faria? Diga-me lá, explique-me lá. Não, as coisas estão em cima da mesa e o Sr. Professor até já as referiu. Os municípios podem, por eles próprios, pedir esse adiamento. Agora, não pressionem os municípios para que não aconteça. Porque está a haver também essa pressão. E, no nosso entendimento, consideramos... Agora deixe-me acabar, porque eu nunca o interrompi, Sr. Professor. Mas depois no debate... Nunca interrompi. Mesmo quando não concordei consigo, que foi desde o princípio. Porque, infelizmente, não temos muito tempo. O que é uma pena. Mas haverá certamente outras ocasiões, até quem sabe um dia na Assembleia da República com o Sr. Professor. Não tenho essa vocação. Mas o que nós temos de pensar, e tem sido sempre, quer o lema do Chega, quer do Sr. Professor André Ventura, que temos de pôr os portugueses primeiro. E neste momento os portugueses estão preocupados com a sua vida. Não estão preocupados, sabendo que são importantíssimas as eleições presidenciais, não estão preocupados com as eleições, é com a sua vida. E em relação a campanhas correrem bem ou mal, o que nós vemos é uma tendência de descida do outro candidato e uma tendência de subida de André Ventura. Deixa-me pôr as coisas assim. Deixa-me fazer aqui. Eu sei o que é que vai dizer. Então, mais uma semana dava jeito. Não é uma questão de dar jeito, deixar de dar jeito, porque o que também podemos dizer que se for agora haverá uma abstenção muito grande e todos dizem que isso irá beneficiar o candidato André Ventura. Então o que o candidato André Ventura devia fazer é estar calado se pensasse assim. Mas não é com o interesse que o faz. Ele faz com o interesse em Portugal. É no interesse dos portugueses. É isto que está por trás do pensamento e da nossa vontade de se poder adiar as eleições uma semana que seja. Nuno Simões de Melo, de Alberto Campos Fernandes, muito obrigado. Eu só queria um minutinho. Já não temos. 15 segundos. Eu também queria mais 15 frase, segundos. Eu também queria mais segundos. Era muito rapidamente. Eu acho que não tendo sido deputado, tive o cuidado de ler e de me aprofundar tecnicamente sobre quais são as condições para que a lei seja alterada. E, portanto, o que eu referi decorre... Fica feita a defesa da honra. Está escrito na lei. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado neste caminho de bem. Obrigado, muito obrigado.